Bem, pessoal, a gente está aqui hoje com a Débora Lee, nossa parceira há muito tempo, né, Débora? Desde 2015 que você está com a gente? Depois iniciou Isso, o primeiro ano. gerontóloga, ela nos já favoreceu com vários temas, Débora, e tem vindo nos últimos semestres com, afinal, que é a doença de Alzheimer. Então, deixo com vocês a Débora Lee. Qualquer coisa eu estarei aqui nos bastidores, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Primeiro, bom dia a todos. Como estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Bonito hoje, parece que o fio está indo embora, né? Aqui em Limeira, pelo menos. Bom dia, bom dia. Tá bom. Eu tô falando de Limeira, tá, gente? Limeira. Que legal. Eu não. Vê para mim se está compartilhando a minha tela. Não sei como vai, deixa eu ver. Por enquanto, não. Vamos ver. Sim. Agora. Ixi, tem um erro para compartilhar. Vou tentar novamente. Olha, para compartilhar eu uso a opção, vou compartilhar uma guia. Aqui, ó. Pronto. Então, olá, pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho de Alzheimer, né? É um imenso prazer, primeiro, agradecer o convite da Érica. Né? Eu e a Érica já estamos aí tempão, né, Érica? Sempre me convidando, é sempre um imenso prazer. Toda vez que abre inscrição para as oficinas, eu faço questão de me inscrever, né? É um imenso prazer. Eu fiz um mestrado na Unicamp, né, na gerontologia, lá na FCM, e fiz o doutorado também na Unicamp, né, na FCM também. A minha formação, eu sou gerontóloga. Eu fiz uma graduação na USP, em São Paulo, que é a gerontologia, que é o estudo do envelhecimento e de idosos. Então, são 4 anos de graduação, só tem na USP e em São Carlos, na Federal, essa faculdade. Agora abriu em Brasília. Então, são 4 anos só sobre envelhecimento e idosos. Aí, qual que é a diferença do gerontólogo com o geriatra? Que o geriatra, ele é um médico especialista em idosos, né? Geralmente a gente vai no médico quando a gente está doente. Agora, o gerontólogo, a gente tenta prevenir essa doença. Então, a gente faz de tudo, faz todo um acompanhamento para que esse idoso não chegue a ter uma doença, uma patologia, ou mesmo se ele tiver uma patologia, que ele tenha um envelhecimento em qualidade de vida, né, sem dores, com vários pilares do envelhecimento saudável, tá bom? Então, eu fiz a pós em neurologia do Albert Einstein, neurologia do adulto, e também fiz o mestrado e doutorado. E eu sou coordenadora da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, aqui de Limeira. Então, aí em Campinas também tem, quase todas as cidades têm. Daí depois vocês procurem no Google, onde tem a ABRAS de vocês. O que é a ABRAS? Parece um alcoólico anônimo, né? Um grupo que todo mundo que tem famílias que tem doença de Alzheimer se reúnem para discutir os comportamentos da pessoa que tem Alzheimer. Que vocês vão ver na palestra de hoje, que eu vou falar para vocês, que a pessoa que tem Alzheimer, ela não sente nada, porque ela vai esquecer do que acabou de fazer. Né? Ela pode xingar, pode brigar, pode morder, ter comportamentos agressivos, mas depois dali um minutinho ela esquece as coisas. Agora, quem cuida é que vai acabar sofrendo. Eu costumo falar que o Alzheimer, ele adoece o cuidador, principalmente o cuidador familiar. Porque se a gente fizer uma analogia aqui com as crianças, eu tenho um filho de 2 anos, está até aqui na foto, aqui atrás. O Arthur tem 2 anos. Quando ele nasceu, ele era totalmente dependente de mim. Ele era muito frágil, dependia do meu leite. Agora que ele já tem 2 anos, conforme ele for ficando mais velho, ele está ficando mais independente de mim. Tanto é que agora ele está na escolinha, fica o dia inteiro e eu consigo fazer minhas coisas. Agora, o paciente com doença de Alzheimer é o contrário.
conforme vai passando o tempo, ele vai ficando cada vez mais dependente de quem cuida. Então, quem acaba sofrendo são as pessoas que cuidam. Por isso que a gente tem que cuidar do cuidador, né? A gente costuma falar que tem estudos que mostram que quem cuida sofre de uma síndrome que chama burnout. Então, a pessoa ela fica tão cansada de cuidar da pessoa que ela acaba falecendo antes do doente. Já conheceram alguém que faleceu antes que estava cuidando, daí a pessoa falece e o doente fica vivo. Então, por quê? Porque quando eu estou cuidando de uma pessoa com Alzheimer, geralmente vai ficar na mão de um familiar só. Podem ser 7 filhos, mas sempre vai ficar para a pessoa mais próxima, ou para a filha solteira, ou o filho que mora com o pai, ou para a esposa, ou para o esposo. Então, essa pessoa, ela acaba deixando de se cuidar para cuidar dessa pessoa 24 horas. Né? Então, ela acaba adoecendo e falecendo antes que o doente do Alzheimer, tá bom? Mas eu vou explicar isso tudo com vocês. Eu vou passar todos os slides, daí no final a gente tira as dúvidas, tá bom? Porque senão vai interrompendo tudo. Às vezes é uma dúvida que no outro slide eu já vou falar. Então eu peço, por favor, para vocês irem anotando as dúvidas e no final da palestra a gente tira tudo de uma vez, tá bom? Então vamos lá. Então o que é demência? A demência, ela é a perda da função cerebral. Ela é uma doença que vai afetar a vida da pessoa, a qualidade de vida, vai trazer problemas de memória, raciocínio, vai afetar a linguagem, comportamento e altera até a personalidade da pessoa. Então, essas são as demências. Tem 2 tipos de demência. A demência reversível, que é aquela que, por exemplo, quando eu estou desidratado, eu fico com confusão mental. Estou com falta de vitamina B12, estou com algum tumor cerebral. Então, quando eu trato essa patologia, o meu cérebro ele volta ao normal, ou começa a funcionar tão parecido que ele era antes. Agora, na demência irreversível, que a gente fala que são as degenerativas, conforme o tempo vai passando, a pessoa vai piorando ao longo do tempo. Então, a pessoa vai piorando e a gente vê o quê? Que geralmente a demência mais conhecida é a doença de Alzheimer. Então, o Alzheimer é um tipo de demência, tá bom? Tem alguns profissionais que falam que não, né? Mas o Alzheimer, a gente tem vários tipos de demência. Demência vascular, demência frontotemporal, mas a doença de Alzheimer é uma das demências que mais acometem os idosos. Então, Alzheimer é um nome estranho de falar, difícil de falar. Por quê? Porque ela é o sobrenome da pessoa que descobriu a doença, que é o Dr. Alois Alzheimer. Então, o que ele fez? Patrícia, só um minutinho, tá? Patrícia, ela tem que assinar aqui, ó. E aqui, você vê. Deixa eu perguntar. Desculpa, gente, estou aqui no Centro-Dia. Eu tenho uma creche para idosos aqui em Limeira. Eu estou aqui no escritório, daí chegou um funcionário. Mas, desculpa, tá? Então, assim, o Alzheimer é uma doença que tem um nome difícil de falar, porque ela é um sobrenome do Dr. Alois Alzheimer, que é esse senhor que está na foto. O Dr. Alois Alzheimer, ele era um médico alemão que morreu em 1915. Então, por mais que a gente ache que o Alzheimer é uma doença recente, ela é uma doença já antiga, ó. Em 1901, ele já descobriu essa doença, ele começou a estudar essa doença. O que ele viu lá em Frankfurt, né, no hospital? Ele tinha essa paciente, a senhora Auguste, que é essa senhora que está aí na foto. A senhora Auguste, ela tinha 51 anos. E ele, como psiquiatra, via que ela tinha alguns comportamentos diferentes dos outros pacientes dele. Daí, quando ela faleceu, ele pegou e abriu o cérebro dela para analisar. Daí ele viu que no cérebro dela tinha alguns buracos que eu vou mostrar para vocês. Ele começou a chamar daquela doença de doença do córtex cerebral. Daí, com o passar do tempo, né, ele mostrou no Congresso da Alemanha, em 1901, em 1906, ele apresentou essa doença, daí começou a ser chamada da doença do Dr. Alois Alzheimer, daí ficou doença de Alzheimer, né? A gente resumiu.
Então, Alzheimer é porque o sobrenome do médico que descobriu a doença é o Dr. Alois Alzheimer. Então, como que ele fez? Né? Ele percebeu que a doença de Alzheimer, a gente não sabe o porquê, a gente vai perdendo as células neuronais, ou seja, a gente vai perdendo os neurônios com o passar do tempo. Quais são os primeiros sinais e sintomas que a gente vê dessa perda de neurônios? A perda da memória. Então, geralmente, as pessoas que têm doença de Alzheimer, elas vão ficar mais esquecidas com coisas recentes. Então, às vezes as pessoas falam, ah, não, doutora, minha mãe tá ótima. Ela lembra coisa de quando ela era pequena. Isso é normal, porque eles vão lembrar coisas do passado, porque é a última parte cerebral que eles vão perder, uma das últimas partes. Só que a memória recente, que é atual, é que eles começam a ter mais dificuldade de lembrar. É um dos maiores sintomas que a gente vê. Então, aqui tem um cérebro de um idoso. Ó. O cérebro é normal, né? Parece o cérebro de um boi. Então, esse aqui é o nosso cérebro, dentro do nosso crânio. Dentro do nosso cérebro, ali no meio, ó, tem um hipocampo, que está em vermelho. Cada pedacinho do nosso cérebro é responsável por uma função. Então, tem um pedacinho do meu cérebro que é responsável por eu respirar. Outro pedacinho é para eu enxergar. Outra para eu falar, outra para eu andar. E o hipocampo é o responsável pela minha memória recente. Então, esse pedacinho do meu cérebro que guarda a minha memória recente. E é esse pedacinho do hipocampo, né, do nosso cérebro, que vai começar a falhar na doença de Alzheimer. Então, o Alzheimer ele vai começar a atacar principalmente essa peça. Então, o que vai acontecer? O paciente vai começar a perder a memória recente. Então, vão ser pessoas, por exemplo, eu não vou falar só idosos, porque a doença de Alzheimer tem estudos que pessoas a partir de 30 anos já pode ter a doença de Alzheimer. Então, não é só... É mais comum em idosos, mas ela acomete já pessoas a partir de 30 anos, tá bom? Então, assim, a gente vê o quê? Ali, de novo, ó, em verde, tá o hipocampo. Então, a região onde começa a perda da memória, nessa pecinha aqui no cérebro. Então, aqui a gente vê, ó, um cérebro de uma pessoa aqui na esquerda, de uma pessoa saudável. Vocês conseguem ver que o cérebro da pessoa saudável parece que é uma esponja cheia de água? E a da direita parece uma esponja murcha, seca, que ela tá seca, ela atrofiou. Então, o que a gente vê ali também naquelas figuras lá da direita? No primeiro cérebro ali, a gente vê um pontinho azul, que é o hipocampo, onde começa a doença de Alzheimer. Ali na figura do meio, a gente já vê que esse azul já aumentou. Então, é a fase moderada da doença de Alzheimer. E na fase final, que é a fase severa, a gente nota, ó, que o cérebro inteirinho está azul. Então, quer dizer que toda essa parte de azul do cérebro foi tomada. Nas imagens ali embaixo também, ó, tem a fase inicial, a fase moderada e a fase severa do cérebro. Então, é como se fosse, eu pegasse um ácido sulfúrico e aplicasse uma gota, uma colher no sofá, num estofado. Com o passar do tempo, esse ácido sulfúrico ele vai aumentando e corroendo o meu sofá. Então, Alzheimer é como se fosse isso. Eu apliquei uma gota de ácido sulfúrico no hipocampo e com o passar dos anos, esse ácido vai alastrando o meu cérebro até passar na fase severa. Se a gente olhar aqui, onde está em azul, é onde morreram neurônios. Então, assim, a pessoa não consegue passar informação. Os nossos neurônios, eles ficam um pertinho do outro, eles não chegam a encostar um no outro. Não é axônio com... Nossa, me deu um branco. Axônio com... esqueci o nome. Mas aí, assim, eles ficam um perto do outro e fica como se fosse passando a informação, como se fosse choquinhos. Então, na doença de Alzheimer, toda vez que a gente vai perdendo neurônios, não tem como esse choquinho passar para outro neurônio. Então, a informação não chega. Então, adianta eu ficar falando, mãe, pelo amor de Deus, eu já falei 1000 vezes que hoje é dia 9 de setembro. Eu já falei que a senhora já acabou de comer.
Não adianta, eles não têm essa informação, eles não têm neurônios para passar essa nova informação. Então, a gente vai usando estratégias. Ah, se a mãe está toda hora querendo comer, eu sei que ela vai querer repetir 3 vezes o prato, é comum. O que eu vou... É o dentritos, muito bem, obrigada. Dentritos, o axônios dos dentritos. Então, em vez de eu dar um pratão de comida, eu vou fracionar. Eu vou dividir esse prato em 3. Então, ela vai pedir a comida, eu vou dar a primeira vez. Comeu? Ah, tô com fome. Vai lá e dá de novo. Tô com fome. Dá de novo. Aí depois eu vou distrair essa pessoa. Ah, vamos lá dar uma volta no quintal, que ela vai acabar esquecendo o que tá. Porque o que acontece? O nosso estômago, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É isso. Aqui faz de conta que é o nosso estômago. Pode ser, assim, a nossa bexiga vai estar com líquido. Então, conforme vai enchendo de líquido, né, na minha bexiga, quando chega num sinal, faz de conta que aqui é onde está meu dedo, os neurônios vão avisar meu cérebro, ó, melhor parando de tomar água ou já indo para o banheiro, que está quase já enchendo sua bexiga. Ela vai vazar. Só que no Alzheimer, lembra que eu mostrei para vocês? O cérebro da pessoa está quase todo corroído. Então, ele não consegue ter essa informação de que está quase cheio o intestino dela, o estômago dela, que está cheia a bexiga. Então, o que vai acontecer? Ele vai comer até explodir, né? Então, ele vai comer porque ele não se sente saciado. Ele não tem essa sensação de saciedade que a gente tem quando a gente come. Daí adianta, eu tô aqui morrendo de fome, não tomei café da manhã, faz de conta. Vocês falam assim para mim, Débora, você acabou de comer, mas eu estou com fome. Então não adianta vocês falarem para mim que eu não comi. Eu estou sentindo que eu estou com fome. Então o que eles vão brigar? Ai, pelo amor de Deus, vocês estão me negando comida, eu estou morrendo de fome. Eles choram que estão com fome. Socorro, eu tô com fome. Porque na barriga deles, eles não sentem que estão saciados. Daí não adianta brigar. A senhora já comeu? Não adianta, porque por mais que vocês falem para mim uma informação, eu vou acreditar no que eu estou sentindo. Então não adianta vocês falarem, Débora, hoje está de noite, se eu estou vendo que está de dia. Então não adianta eu falar para eles que eles já comeram, se eles não sentem que estão saciados. Mesma coisa dos filhos. Na cabecinha deles, quando eles falam assim, eu quero ir para casa. A casa que eles estão falando é a casa de quando eles eram jovens. Porque no cérebro deles está estacionado aquela época que eles estavam mais jovens. Então, não adianta eu falar, a senhora está na sua casa, olha aqui. Não estou, minha casa não é essa. Minha casa era aquela que está na minha cabeça. Tanto é que se a gente colocar uma foto, mostrar para eles uma foto deles de agora, mais idosos, eles não se reconhecem. Eles vão falar, nossa, quem que essa coisa fez, esse velho feio? Porque na cabeça deles, eles são jovens ainda. Por isso também que quando a gente apresenta o filho, pai, sou eu, sou seu filho. Imagina, meu filho é criança. Não, pai, eu sou seu filho. Não, meu filho é criança. Como que eu vou ter um filho marmanjão desse jeito barbado? Não, meu filho é criança. Por isso também que eles confundem os netos com os filhos. Porque o neto parece com o pai. E na cabeça dele, o filho dele é a idade do neto dele. Vocês não perceberam que tudo tem um sentido? E a gente precisa conhecer a doença de Alzheimer para entender a cabecinha deles? Eles estão numa fase que não adianta eu discutir. Porque se eu discutir, ficar batendo boca... a senhora já comeu, tem que pôr pijama. Só eu vou me estressar. Porque ele não está entendendo nada. Ele vai falar, hoje é dia 9. Daí daqui 1 minuto, que dia é hoje? Daí eu vou ficar nervosa. Então o que eu faço? Dia é hoje? 9 de setembro. Que dia é hoje? 9 de setembro. Que dia é hoje? 9 de... mas vamos pegar o calendário para a gente anotar? Que dia é hoje? 9 de setembro. Não adianta eu brigar. Já falei, eles não vão lembrar. Outra questão importante também. Quando falece alguém, eles têm mania de falar que querem os pais. Eles assimilam que quem cuida é o pai e a mãe. Então, geralmente, eles vão falar que os filhos são os pais, ou o esposo, a esposa que estão cuidando, que são o pai. Falar, meu pai e minha mãe. Porque na cabecinha deles, quem cuida é o pai e mãe. Então, eles vão falar assim, eu quero a minha mãe. Sua mãe já morreu faz 50 anos, que saco, você não lembra? Gente, eles não lembram. Então, o que eu faço? Eu quero minha mãe. Ela já volta, ela foi na padaria e já tá voltando. Depois de novo, cadê minha mãe? Ela tá vindo da igreja, ela tá chegando. E se eu discutir e falar assim, sua mãe morreu, para ela vai ter informação como se fosse a primeira vez. Então eles vão chorar, vão sofrer, como se fosse a primeira vez que estão sabendo que alguém tá morrendo. Então,
eu abafo o caso. Então, às vezes, fala assim, mas morreu o irmão dela lá em São Luís do Maranhão. Eu vou contar? Não, porque ela não tem contato. Ela vai sofrer na hora, vai chorar, vai ficar toda debilitada, mas daqui a um minuto ela vai esquecer. Então, é um sofrimento à toa, ela não tem esse contato com esse familiar muito próximo. Então, até que eu vejo casos aqui de pacientes que o esposo morreu e a família não contou para a esposa que morreu. Falou assim, ele está no hospital ainda. Porque ela não vai entender. Ela vai sofrer, só que esse sofrimento ele vai ser passageiro, mas só que toda hora essa sensação de sofrimento ela vai ter. Então, a gente vai poupar esse paciente. Eu não estou enganando, eu estou poupando ele de sofrimento. Então, aqui de novo, tem o nosso cérebro saudável na parte esquerda, doença de Alzheimer na direita. Então, a gente nota que a gente tem as proteínas beta-amiloides, que estão a proteína tal. Essas proteínas a gente tem no nosso cérebro normalmente, ela faz bem para o nosso cérebro. Mas a gente não sabe o porquê, começa a proliferar, começa a ter tanto dessas proteínas que começa a impedir com que os neurônios respirem, façam o transporte de oxigênio e eles começam a morrer. Então, é como se fosse eu estou aqui nessa sala e eu dependo de alguém para vir trazer comida para mim, do iFood, e eu tenho que jogar o lixo e levar para fora do iFood, né? O lixo lá descartável. Então, do nada, a faxineira falta, entra em greve. Eu estou aqui sozinha na sala, as pessoas começam a me trazer comida do iFood e eu estou aqui comendo e deixando todo o lixo aqui. Vai chegar um tempo que vai ter tanto lixo aqui na minha sala que eu não vou conseguir nem sair lá fora na porta para pegar comida e nem a pessoa vai conseguir trazer comida para mim, porque vai estar cheio de sujeira aqui ao meu redor. Então, é a mesma coisa. Daí eu vou acabar morrendo de fome, porque eu não consigo nem receber o alimento e nem sair daqui para ir buscar o alimento. Então, no neurônio é a mesma coisa. Fica com tanta proteína tal que ele não consegue nem sair, nem fazer as conexões lá entre o axônio e o dendrito para fazer a conexão. Ele não consegue nem passar a informação e nem receber o oxigênio do cérebro. Então, ele vai começar a morrer. Então, nada mais é a demência do que a morte desses neurônios. Só que a gente tem mais de 100 bilhões de neurônios. Todo mundo tem muitos neurônios. Até a pessoa que a gente acha mais burrinha tem bastante neurônio. É que ele não usa, mas tem. Está lá guardado no cérebro. Então, assim, nós temos 100 bilhões de neurônios. Com o passar dos anos, eu vou perdendo neurônios. Toda vez que eu tomo sol com irradiação ultravioleta, eu queimo neurônio. Toda vez que eu fumo uma maconha, que eu bebo demais, que eu fico noite sem dormir, que eu passo estresse, tudo isso eu estou perdendo neurônio normalmente. Faz parte da vida a gente perder neurônios. Só que, por exemplo, a gente tem a neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios. Então, por exemplo, eu perco 10 neurônios por dia, vai nascer novamente 8. Então, tá bom, né? Perdi 2, mas acontece que não tá igual. Então, tô sempre perdendo. Nunca vai ser a regeneração completa. Então, o que a gente nota? Que eu, por exemplo, estou mais esquecida do que há 10 anos atrás. Que é normal. Às vezes eu esqueço chave, esqueço óculos. Isso faz parte do processo do envelhecimento. O que não é normal? Chegar num ponto que eu não consigo mais fazer minhas atividades de vida diária. Por exemplo, eu era uma ótima cozinheira. De repente, eu vou fazer os bolos, estão tudo salgados. Ou toda hora eu estou esquecendo o fogo ligado. Ou eu vou na padaria, me perco. Às vezes, um dia eu estava dando palestra aí em Campinas, aí na universidade, daí uma senhora, eu saí da palestra, uma senhora estava procurando o carro dela no estacionamento aí perto da universidade. A gente estava no auditório. Ela falou assim, Débora, eu não lembro onde eu coloquei meu carro. Não lembro. Daí eu falei assim, isso é comum. Daí ela foi falando que estava notando que estava toda vez sendo constante. Uma porque a gente não está prestando atenção. A primeira parte, para eu conseguir memorizar uma coisa, é prestar atenção. Então, não adianta nada eu levar o carro, deixar tudo largado e não estar prestando atenção no que eu estou fazendo. Então, eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou fazendo. E com a correria do dia a dia, muito estresse, a gente acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é mais normal que a gente esqueça as coisas. O que não é normal é que isso fique recorrente.
né, tem uma palestrante que começa com... Ela fala assim, que normal é eu esquecer a chave. O que não é normal é eu esquecer para que serve a chave. Né? Então, é muito mais grave. Né? Então, assim, não se preocupe, então. Mas, assim, nós somos os nossos melhores médicos. Então, se eu estou achando que eu estou ficando esquecido, é importante procurar um profissional para fazer as avaliações cognitivas, para ver como eu estou. Até porque a demência, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, tem estudos que mostram que através de exercícios cerebrais, com atividades físicas, lazer, que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue treinar o nosso cérebro para evitar aquele declínio mais rápido. Então, até que depois eu vou colocar aqui para vocês no chat alguns links de umas apostilas que eu tenho. Eu tenho uns e-books de exercícios cerebrais. Então, daí vocês compram ela em PDF e vocês vão fazendo os exercícios. São vários exercícios, são mais de 150 atividades para vocês virem exercitando o cérebro de vocês. Né? Que daí é um tipo de prevenção. Então, aqui de novo, ó, o neurônio saudável e o neurônio com Alzheimer, que é cheio de placas beta-amiloides. Também, de novo, o cérebro com Alzheimer e o cérebro normal. Vocês viram que, fisicamente, a gente consegue ver a diferença. Então, o idoso ele não está brincando. Fala assim, não é possível, meu pai está de palhaçada comigo. Como que ele lembra algumas coisas, outras não? A gente não sabe, mas não é de propósito. Isso que a gente tem que entender. Então, aqui, de novo, ó, uma imagem do cérebro saudável e o outro com Alzheimer. Olha a diferença. Também, de novo, ó. O cérebro normal, o com Alzheimer. Daqui embaixo tem esses 4 cérebros, e que a gente vê em rosinha, os hipocampos. Então, eu gostaria que vocês entendessem esse slide. Se vocês entenderem só isso aqui que eu vou falar para vocês agora, para mim, ó, já valeu o meu dia de hoje, tá bom? Então, aqui a gente tem na primeira o cérebro, ali embaixo, o cérebro com o hipocampo de uma pessoa normal com 25 anos. Vocês notam que o hipocampo é rosinha, gordinho? Perfeito. Na imagem do lado, a gente vê o quê? Uma pessoa normal com 75 anos. Vocês percebem que mesmo com a diferença de idade, ó, 50 anos a mais, o hipocampo não mudou quase nada? Ele só está um pouquinho mais magro, um milímetrinho. Isso quer dizer o quê? Eu não posso falar que é normal da idade eu ser esquecido. Às vezes a gente vai no médico e fala assim, é normal da idade, é porque ele tá velhinho, ele é esquecido por causa da idade. Tanto é que a gente vê, né, quando eu era pequena, era normal de falar assim, ela tá caduca, ela tá gagá. Porque a gente assimilava que todo mundo que vai envelhecer vai perder a memória. Não era assim? A gente achava que todo mundo ia perder a memória, que todo mundo ia ficar corcunda, que todo mundo ia ficar surdo. E a gente sabe que não. Isso depende de cada um. Então, aqui na imagem, a gente vê que o hipocampo de uma pessoa normal com 25 anos é muito parecido com o de 75 anos. Ou seja, a maioria dos idosos tem a memória saudável. Até que a gente tem um estudo aí na universidade, são com os idosos 80 a mais. Então, antes da pandemia, a gente fez um estudo, eu com alguns profissionais, eu fiz uma oficina, na minha parte, eu fiz uma oficina de memória só com idosos acima de 80 anos aí. Então, assim, era surpreendente, porque os idosos aí, acima de 80 anos estão muito melhor do que eu, né? Vocês são privilegiados mesmo, porque acima de 60 anos, vocês são, assim, os super idosos que a gente fala, que muitos de vocês viajam, eu lembro que eles tinham um grupo de viagem, estudam, participam aí do projeto. Então, assim, todos os idosos ali que participaram do projeto, tudo acima de 80 anos, a memória era perfeita. Tiveram 2 ou 3 idosos que já estavam com um pouco de demência. Então, assim, é um mito eu falar que é normal o idoso ser esquecido. Normal é o idoso ser saudável, igual o Silvio Santos, quem mais que é mais velhinho? Agora, a rainha que morreu ontem, 96 anos, totalmente lúcida. Então, esse é o envelhecimento normal. Agora, quando a pessoa está esquecida, isso é um tipo de doença que tem que ter tratamento. E às vezes a gente vai no médico e fala assim, não, sua mãe está normal, é assim mesmo. Muda de médico. Tudo tem tratamento. Ela está com dor. É normal da idade. Muda de médico.
Ah, ela tá cansada, é da idade, muda de médico. Não tem nada que é da idade. A idade não é limitante para nada. Tudo tem algum tratamento. Até para os idosos acamados que estão em fase terminal, a gente pode fazer alguma coisa por eles, sim. Amenizador, fisioterapia, música, né? Então tem vários tipos de estímulo que a gente pode cuidar desse paciente. Se eles estão vivos, é porque ainda há vida, então a gente tem que investir. Aí a gente olha ali no cérebro terceiro, o hipocampo de uma pessoa com início de Alzheimer, com 75 anos. Ó, daí vocês já viram que já diminuiu bem mais? Então, ó, a diferença do hipocampo de uma pessoa de 75 anos normal com o início de Alzheimer diminuiu. E ali, ó, no final, a pessoa com Alzheimer, olha, quase não tem nem hipocampo mais. Foi totalmente atrofiado. Então, eu não posso falar que o esquecimento é da idade. Pelo contrário, ele não é da idade, a gente tem que tratar, tá bom? Então, aqui, de novo, a imagem do cérebro de uma pessoa saudável e ali a imagem de uma pessoa com Alzheimer, ó, cheio de buracos. Tudo que a gente vê na imagem ali em preto, que fica preto na imagem, quer dizer que tá oco, tá vazio, então não tem neurônios, atrofiou. E, de novo, ó, o normal e com Alzheimer. Então, aqui a gente vê um senhor com um cérebro, ali em cima tem o pontilhado, que era o tamanho do cérebro que seria saudável. E a gente vê ali que encolheu o cérebro dele porque ele está com Alzheimer. Então, a gente vê ali na imagem do lado, ó, as placas de proteína, né, beta-amiloide, e o neurônio saudável, que eu falei para vocês, onde tem muita proteína, né, acúmulo de proteína, o neurônio não consegue respirar, ele acaba morrendo. Então, o Alzheimer, resumidamente, é o quê? A morte dos nossos neurônios. Então, quais são os primeiros sinais e sintomas que eu estou com doença de Alzheimer? Alteração da personalidade. De repente, a gente começa a ver que ele fica mais confuso, desconfiado, assustado do nada. Ao mesmo tempo está feliz, depois está alegre, começa a chorar, depois está rindo, começa a mudar o comportamento. Começa a perder interesse nas coisas que ele fazia. Então, por exemplo, é uma senhora que adorava bordar. Do nada ela fala, não quero mais bordar. Não é porque ela não quer mais, ela percebe que ela não consegue mais fazer os pontos. Daí, para ninguém perceber, ela sai da atividade. Porque eles sabem que estão esquecidos, eles começam a se afastar das pessoas porque eles não querem que ninguém perceba. Eles percebem que não conseguem mais conversar com as pessoas, que eles estão muito esquecidos, não lembram o nome de ninguém. Então, eles vão se afastando socialmente. Começa a ficar confuso ao horário, ao local. Geralmente, se perguntar para eles, que mês que a gente está? Eles não têm noção. Pergunta o ano, eles ficam 1900 e ninguém lembra. Se perguntar qual feriado que foi agora, eles não sabem qual foi. Eles não têm noção nenhuma. Mesmo que se a gente tivesse falado, eles não lembram. Então, eles estão totalmente fora da nossa órbita aqui, temporal, na área temporal. Eles começam a fazer coisas que não têm sentido. Igual esse senhor está com blusa de frio na praia. Começa a ter dificuldade nas coisas que eles fazem, que ele já fazia. Então, por exemplo, dava nó na gravata, está com dificuldade. E começa a esquecer com mais frequência, né? Eu já falei isso. Coloca coisas em lugares estranhos, ó, que ele está colocando o relógio na geladeira. Começa a esquecer palavras comuns. Então, aqui é Natal, ele fala Feliz Páscoa. E começa a ter dificuldade nas tarefas que sempre fazia. Por exemplo, meu avô materno teve Alzheimer precoce, a partir dos 50 anos. E minha avó percebeu por causa que ele, de repente, não estava pagando as contas mais. Meu avô era poliglota, ele falava 4 línguas. Trabalhava na Mercedes-Benz. Então, assim, do nada, meu avô ganhava o dinheiro, mas não conseguia fazer cálculo, começou a vir conta atrasada, e minha avó começou a notar que estava super estranho. Daí que levou, né, acho que faz uns 20 anos atrás, mas era também mais difícil o diagnóstico. Mas meu avô já no início foi diagnosticado com Alzheimer, já na época. Então, quais os sinais que a gente nota na doença de Alzheimer? Perda de memória, alteração brusca de humor. Eles começam a falar que as pessoas estão roubando as coisas deles. Eu não sei quem pegou meu vestido, sumiu meu colar, pegaram meu dinheiro. Eles mesmos que guardam, depois eles mesmos esquecem de guardou e falam que foi a gente que roubou.
Então, começa a ficar comum. Então, a família tem que entender que, às vezes, começa a acusar os funcionários. Né? Então, tomar cuidado, porque eles têm essa mania de falar que pegar... Às vezes, a gente olha aqui no centro-dia, eles estão mexendo na bolsa de todo mundo, procurando as coisas. Falando que alguém pegou. Às vezes, eles nem sabem quem que é a bolsa deles mesmo. É super comum a gente ver, igual o celular, se a gente deixar perto, eles levam embora. Não porque eles querem roubar, porque eles acham que é deles. Eles vão pegando, é super comum. Começa a ter dificuldade de fazer coisas comuns, como acordar, fazer um café, né? Não lembra se tomou remédio ou não. Começa a se afastar socialmente, igual eu falei para vocês, por vergonha, ou para alguém não desconfiar. Começa a ter baixo discernimento. Então, geralmente, ela é uma idosa evangélica. De repente, ergue a blusa, começa a falar palavrão, começa a falar coisas de baixo calão, assim, coisas que ela não faria. Ele também não faria. Começa a ter dificuldade para se comunicar, né? Não lembra as palavras, e começa a ter confusão no tempo e no espaço. Então, a causa da doença de Alzheimer, a gente ainda não sabe por que ela acontece. Mas a gente sabe o quê? Que ela tem relação com a idade. Então, quanto mais velho eu sou, mais tenho chance de ter a doença de Alzheimer. Quanto menos eu estudo, mais chance tenho de ter a doença de Alzheimer. Se eu tenho inatividade mental, então a gente tem mania de malhar o corpo, ficar bombadão, né? Tudo barriga tanquinho. Mas a gente tem que exercitar o cérebro também. Vocês lembram quando a gente trabalhava e a gente ficava de férias um mês? Quando voltava no trabalho, parecia que não lembrava nem como escreve o próprio nome. Você ficou um mês inativo. Imagina um idoso que está há 20 anos sem fazer nenhuma atividade mental. Então, a gente tem que exercitar nosso cérebro. Por isso que é importante as apostilas lá que eu vou falar para vocês. Que eu vou pôr aqui que eu vou pôr nas mensagens. Tem que ter atividade física. É comprovado nos estudos que a atividade física, ela aumenta o número de neurônios. Então, ela faz a gente aumentar o número de neurônios. Tem que evitar a hipertensão, diabetes, obesidade e depressão, que são fatores de risco para a doença de Alzheimer. Mas aí fala assim, Débora, mas igual você falou, seu avô era poliglota, super inteligente e teve doença de Alzheimer. O que acontece? A gente vê que ao longo da nossa vida a gente tem reservas cognitivas. Então, por exemplo, eu, Débora, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse feito atividades mentais, eu tenho o gene da doença de Alzheimer? Sim, pode ser, eu posso ter recebido dos meus avós esse gene. Mas acontece que, como eu estudei, como eu estou sempre ativa, ao invés de eu ter Alzheimer com 50 anos, eu vou ter com 80. Assim, eu posso ter a doença, vai ter a doença de Alzheimer? Sim, pode ser que sim. Mas vai demorar para eu ter. Então, às vezes a pessoa que a gente fala, nossa, aquela pessoa era professor universitário e está com Alzheimer. Se ele não fosse professor universitário, talvez ele teria Alzheimer muito mais precocemente. Então, assim, a gente vai usando reservas cognitivas para que essa doença ela apareça mais com o passar do tempo. Tem outra coisa também que é importante na doença de Alzheimer, que ainda não tem estudos que comprovam, mas eu na prática clínica, né, eu trabalho com isso há mais de 14 anos, a gente vê o quê? Geralmente, tem algum aspecto emocional que vai desencadear essa doença de Alzheimer. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela adorava um sítio que ela tinha. Daí, os irmãos venderam esse sítio. A partir do momento que vendeu esse sítio, o Alzheimer dela desencadeou. Tem uma outra paciente minha que ela, 50 anos, ela era comerciante, ela e o marido dela, juntando dinheiro, falou assim, quando a gente aposentar, a gente vai viajar. O homem teve um infarto, morreu. Quando o esposo dela morreu, desencadeou o Alzheimer. Às vezes o filho faleceu, desencadeou o Alzheimer. Então, a gente vê que tem alguns aspectos emocionais que fazem com que essa pessoa ela evolua para Alzheimer mais rápido, né? Mas igual eu falei, isso aí ainda não está comprovado. Mas na prática clínica, eu sempre pergunto, a pessoa sempre vai falar assim, sim, aconteceu isso. O filho dela foi preso, daí ela piorou. Não sei o quê, daí ela piorou. Então, sempre tem algum aspecto emocional que vai desencadear essa doença de Alzheimer. Como que a gente diagnostica o Alzheimer? Então, não é igual um teste de gravidez que eu faço positivo ou negativo. Não. O que a gente vai fazer? O Alzheimer, a gente só vai ter certeza que a pessoa teve Alzheimer quando ela morre, que é o exame pós-morte, que vai abrir o cérebro e vai fazer aqueles exames.
Mas eu posso, por exemplo, nos Estados Unidos, fazer um teste para ver se eu tenho chances de ter a doença de Alzheimer. É válido eu fazer esse teste? Na minha opinião, não. Por causa que eu só vou sofrer por antecipação. O que adianta eu saber se eu vou ter Alzheimer no futuro? Eu posso prevenir. Só que eu posso me prevenir sem saber se eu vou ter a doença de Alzheimer ou não. Porque eu vou falar para vocês os fatores de prevenção, ele vale para toda a nossa saúde. Então, é importante eu me prevenir, independente se eu vou ter Alzheimer ou não. Então, como a gente faz? A gente vai no médico, ele vai fazer testes neuropsicológicos, que é isso que eu faço aqui no meu consultório. Eu pergunto que dia é hoje, faço várias atividades, pergunto o nome de várias coisas, o dia, a hora, peço para desenhar relógio. Então, vou ver, de acordo com a sua escolaridade, a sua idade, eu vou ter lá um ranking, que esse ranking é universal, o mundo inteiro usa esses mesmos exames. Então, eles fizeram estudos com pessoas da idade daquela pessoa, de 60 anos com 4 anos de escolaridade, 70 anos com 6 anos de escolaridade. Então, a gente tem um score que a gente vai ver se essa pessoa está no grau de normalidade ou não. Então, além desses testes, eu vou fazer uma entrevista. Ela vai assim, como que está sua mãe? Todo dia ela está falando que o vizinho está querendo roubar ela. Já é um sintoma de Alzheimer. Minha mãe do nada inventou que quer assistir televisão pelada. Que a casa é dela, que ela não quer nem saber que o sofá é dela, ela vai ficar pelada. Então, já vou escutar. Que assim, para vocês é novidade, mas para a gente que é da área, eles fazem tudo igual. As pessoas vêm falar, não, meu pai está fazendo isso. Todos são iguais, eles têm muitas características muito iguais. Então, eu já estou acostumada a ouvir essas coisas, então a gente já vai pegando na prática clínica. E o que o médico vai fazer? Excluir exames. Então, vai fazer o exame de sangue para ver se ele não está com falta de vitamina B12, vai ver se ele não está desidratado, vai ver se ele não está com tumor no cérebro. Então, às vezes, esse problema de memória é algum tumor que está no cérebro. Então, o que o médico vai fazer? Está com falta de vitamina? Vai dar vitamina, a pessoa vai melhorar. Está com sintoma depressivo? Que às vezes o sintoma depressivo ele é muito parecido com a doença de Alzheimer. A pessoa fica apática, né? Fica muito esquece as coisas, então são muito parecidos. Então daí ele vai dar um antidepressivo para a pessoa. Se ela melhorar com o antidepressivo, quer dizer que ela tinha depressão. Se continuar com aqueles mesmos sintomas, então a gente vai sempre excluindo. Quando excluiu todas as outras possibilidades, a gente fala, não, então é doença de Alzheimer, é alguma demência. Então, a gente vai excluir tudo que tem de possibilidade de outras doenças para depois chegar ao diagnóstico da doença de Alzheimer. Lembrando que tem outros tipos de demência também, tá? Que são bem parecidos. Então, o que a medicação vai fazer? Como eu falei para vocês, o Alzheimer não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, o que o remédio faz? Se eu descubro o Alzheimer na fase inicial, por exemplo, eu consigo deixar que essa pessoa estabilize por cerca de 5 anos. Então, assim, por isso que é importante a gente diagnosticar no início. Porque se eu diagnosticar quando minha mãe já está esquecida de tudo, o remédio vai estabilizar ela esquecida de tudo. Agora, se eu começo a buscar tratamento já logo no início, a gente tem medicações que vão postergar que ela decline mais rápido. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que o neurônio vai tendo as funções? Então, vai ter uma época, vai chegar um ponto que ela não vai conseguir mais segurar o xixi e o cocô, por causa que o neurônio dela não está conseguindo fazer essa função. Então, ao invés de demorar 1 ano para ela começar a usar fralda, vai demorar 5 anos. Então, vai trazer mais qualidade de vida. Ela vai evoluir para demência? Vai. Vai piorar com o passar do tempo? Vai. Só que vai demorar mais tempo do que se ela não estivesse fazendo tratamento. Porque tem famílias que falam assim, já que Alzheimer não tem cura, então não vou fazer nada, deixa ela assim. Não, tem que tratar. Até porque também as medicações, elas tratam os comportamentos, os distúrbios comportamentais. Então, por exemplo, se minha mãe troca a noite pelo dia, o médico vai dar o remédio para ela dormir de noite. Às vezes ela está muito agressiva, o remédio vai servir para ela tirar essa agressividade. A medicação serve... que tem pacientes que ficam toda hora deambulando, né? Que fica toda hora para lá e para cá, para lá e para cá. O remédio vai fazer com que pare com isso. Então, o tratamento, ele visa melhorar esses sintomas comportamentais. Não melhorar a memória. A memória
A gente vai melhorar através de treino, de memória, atividades, é um conjunto de atividades, né? Estimulação cognitiva, que é o que eu trabalho, né? Que são essas atividades cerebrais. Mas o que a gente quer é o quê? Que esse paciente, mesmo que a memória dele esteja ruim, ele tenha um pouco de qualidade de vida. Porque é muito mais fácil eu cuidar de uma pessoa que anda, né, faz xixi no banheiro, do que uma pessoa que está usando fralda camada. Então, a gente vai fazer com que ela fique maior parte do tempo, né, com essas funções básicas de vida diária. Então, apesar do Alzheimer não ter cura, a medicação, junto com a terapia de reabilitação, vão oferecer o conforto e o alívio. Então, para tratar o Alzheimer, é um combo. Isso que as famílias não entendem. Não é só a medicação. A medicação não faz o milagre. A medicação é só para controlar os sintomas de comportamento. Então, tem que fazer atividade física, fazer atividade cerebral, ter uma alimentação saudável, tomar toda a medicação correta, exercício. Então, assim, é um combo. Tudo isso. Só que a gente só tem um paciente. Então, aqui que às vezes a família fala, não está adiantando nada. Por quê? Porque não tem uma outra idosa para falar assim, olha, a dona Maria que você fez a estimulação cognitiva, melhorou, ó. E essa outra dona Maria que não fez, piorou. Não tem o mesmo idoso. Então, às vezes, a família não nota essa melhora, que são pequenas melhoras que vão contribuir, sim, para a melhoria de qualidade de vida desse idoso. E são terapias que é para sempre, não é assim? A estimulação cognitiva, ela vai durar 1 ano. Não, é a mesma coisa que eu falo para vocês. Ó, vão na academia por 1 ano, que é o suficiente. Não, academia é para o resto da vida. São coisas preventivas. Então, a gente vai sempre, enquanto esse idoso estiver fazendo... mas na fase final, assim, minha mãe já não lembra, não consegue nem mais pegar um lápis direito. Então, a TO, a Fisio, vai fazer a atividade para que ela consiga mexer esse lápis. Isso é importante, parece que não, mas é super importante, porque ele vai continuar trabalhando o cérebro desse idoso. Então, qual que é o objetivo do tratamento? Desacelerar o declínio cognitivo, controlar o comportamento, reduzir o declínio funcional, garantir a saúde do cuidador. Lembra que eu falei para vocês que quem adoece é quem cuida? Então, quando eu estou tratando dos meus pais, dos sintomas comportamentais dele, eu estou cuidando da minha saúde. Né? Eu tenho um cliente aqui no Centro Dia que a mãe e o pai estão com Alzheimer. É ele mais uma irmã só. A irmã e ele não se dão bem. Ele falou, Débora, eu não estou aguentando. De noite eles deambulam. Imagina, 2 idosos com Alzheimer, só um filho para cuidar. Questão financeira é difícil também. É por isso que aqui em Limeira eu montei um Centro-Dia, que é um lugar que é uma creche. Eles ficam aqui de manhã e vão embora para casa durante a tarde. A gente tem um motorista que busca na casa deles. Eles chegam aqui às 8 da manhã, tomam café da manhã, estão fazendo fisioterapia agora que eu estou escutando. Daí, no final, são 5 refeições, toma remédio, toma banho, faz a unha, né? Chega às 6 horas da tarde, o motorista leva eles de volta para casa. Então, assim, é um jeito de aliviar um pouquinho essa sobrecarga do cuidador. Porque às vezes, se eu deixar só meu pai com um cuidador em casa, o que eles vão ficar fazendo o dia inteiro? Assistindo televisão. Cuidador no celular e a idosa lá assistindo televisão o dia inteiro. Aqui não, eles têm atividade o dia inteiro. Aqui não tem cama nem televisão. Eles fazem atividades igual a da escola. Arte terapia, aula de teatro, aula de música, musicoterapia, pet terapia. Então, assim, é o dia inteiro recheado de atividades, até porque a gente sabe que o Alzheimer, eles trocam a noite pelo dia. Então, aqui eles vão ficar bem cansados, quando chega em casa, deita e dorme. Então, essa é a nossa proposta aqui no Centro-Dia Nossa Casa. Quem quiser ver no Instagram, é @centrodia.nossacasa no Instagram, tá? Então, vai permitir a família escolher o maior caminho de cuidados e também, assim, eu vou ter um tempo de respirar. Olha, esse momento eu vou escolher deixar minha mãe com uma cuidadora, vou levar num Centro-Dia. É melhor ela morar sozinha, é melhor ela morar com a minha irmã. Então, assim, eu vou ter um respiro, porque se não tiver o tratamento, de uma hora para outra eles vão declinando. Daí a família não vai conseguir cuidar, né? A gente vai entrar em colapso, porque é bem difícil. Então, a gente quer melhorar a cognição desse idoso com o tratamento, melhorar o comportamento, né? Eu falo, o comportamento, gente, a gente acha que é coisa pouca, não é? É difícil. Igual aqui a gente tem idosos que toda vez que vão no banheiro, faz cocô no banheiro inteiro.
Imagina você está com uma pessoa dessa na sua casa, você sozinho. Lembra que eu falei? É só um que vai cuidar. Não vai ser todo mundo, então é um só. Aqui a gente tem uma equipe só para isso. Mas imagina eu sozinha com a minha avó, que o dia inteiro fica gritando, que o dia inteiro fica perguntando a mesma coisa, que o dia inteiro esparramando cocô em todo mundo, em toda a casa, o dia inteiro joga comida no chão de propósito. Então, assim, é muito desgastante mentalmente mesmo. Então, o comportamento deles é muito difícil da gente lidar. Então, tem que ter uma equipe treinada para isso. Porque daí o dia inteiro eles ficam com os profissionais e durante a noite ele vai ficar comigo, porque também é importante que o idoso ele tenha o seio familiar. Esse aspecto de estar junto com a família, se sentir amado, tudo isso eles sentem. Né? Não é porque perder a memória que eles esqueceram esse afeto. Eles reconhecem quem gosta deles, quem não gosta. Eles sentem o amor que a gente dá para eles. Tá? Então, também é importante. Até que os estudos mostram, se você colocar no INPI, essas instituições que é casa de repouso, geralmente o idoso ele vai falecer ali em 1 ano, né, de tristeza, de sintoma depressivo. Então, a gente tem que cuidar também dessa saúde mental deles. Então, as fases da doença de Alzheimer. Tem 3 fases. Na fase inicial, a pessoa tem lapsos de memória, mudança no comportamento, tem mudança brusca de humor, né, dificuldade de fixar novas informações. Na fase intermediária, a perda da memória já é mais brusca, tem mudança do humor, começa a ter dependência física em algumas coisas, então precisa de alguém, por exemplo, para levar no banheiro, para dar banho, e começa a ter confusão mental e esquecimento do vocabulário. Na fase grave, já é quando aquele idoso já está com dependência quase total, já não consegue quase engolir, já tem que passar para a sonda, já tem muitas infecções urinárias, pneumonia, porque eles ficam muito acamados, né, usam fralda, não reconhece ninguém nem a si mesmo, não anda e quase não fala. Então, aqui tem uma paciente, vocês podem até ver no YouTube também, alguns pacientes que se coloca eles na frente do espelho, eles começam a conversar com a pessoa como se fosse outra. Eles não se reconhecem no espelho, eles acham que é outra pessoa, ali começa a conversar como se fosse uma pessoa de fora, e é eles mesmos no espelho. Então, como a gente previne a doença de Alzheimer? Controlando os fatores de risco. Então, colesterol, diabetes, hipertensão, sempre regular, sempre certinho. Né? Independente se eu tenho ou não, é importante estar sempre controlado. Modificar meu estilo de vida, né? Alimentação, né? Colocar óleos de gordura boa, castanha, amendoim, abacate, pistache, né? Ômega 3, alimentos com vegetação verde escura, né? Tudo isso aumenta a nossa atividade cerebral. Alimentos com vitamina E, né? Laranja, reduzir o consumo de carne vermelha, comidas industrializadas, fazer mais atividade física, como eu falei para vocês, a atividade física, ela aumenta a quantidade de neurônios. Não fumar, né, o tabaco, né, os itens que tem no cigarro também prejudicam o nosso cérebro. Por mais que não pareça, gente, tudo que a gente está colocando no nosso corpo vai para o nosso cérebro, porque é o mesmo sangue que corre em nossas veias, ele é aquele cérebro que é o sangue que vai alimentar meu neurônio. Tá? Então, tem que sempre estar na homeostase, ele tem que estar certinho. Incrementar a atividade cognitiva. Então, a atividade cognitiva, que são essas atividades das apostilas que eu falei para vocês, que eu vou colocar aqui, elas vão prolongar o aparecer, que evite, né? Então, vai fazer com que demore para eu ter o Alzheimer. E também, muitas vezes, ela faz com que a pessoa que tem a doença de Alzheimer também melhore. Né? Então, ela tanto como prevenção, como tratamento da doença de Alzheimer. Então, o que a gente pode fazer para exercitar o nosso cérebro? Falar vários idiomas, né? Então, fazer cursos de inglês. Tem aí, o projeto Universidade, gente, vocês têm a faca e o queijo na mão para se cuidarem. Então, tocar instrumento musical, ler com frequência, estudar, ter mais atividade social, né? Só da gente estar aqui se reunindo já é importante. Jogar xadrez, palavra cruzada, quebra-cabeça, sudoku, tudo que faz a gente pensar. Ah, Débora, então se eu comprar sudoku na papelaria, na banca de jornal, ajuda? Ajuda.
é melhor do que eu ficar na televisão lá parado, porque se a gente olhar, a pessoa que fica o dia inteiro na televisão, se você perguntar para ela o que acabou de passar, ela não sabe, ela só está olhando, ela não está prestando atenção. Então, assim, eu posso jogar o sudoku, xadrez? Posso, mas só que eu tenho que implementar atividades novas, porque o nosso cérebro só faz novas conexões quando eu aprendo coisas novas. Então, tem que sempre aprendendo coisas novas. É igual quando a gente está dirigindo, quando a gente começa a aprender a dirigir, não fica assim, na cabeça? Aperta a embreagem, coloca a marcha 1, tira o freio de mão. Então, fica assim, a gente fica decorando. Agora, depois de velho, o carro nosso vai sozinho. Às vezes passa no semáforo, não sabe nem como chegou em casa, porque já virou modo automático. Então, esse modo automático que a gente entra, não está exercitando o meu cérebro. Então, se eu estou no joguinho de celular lá, que mesmo que eu exercite meu cérebro, ele vai chegar no modo automático que não vai fazer novas conexões mais. Ele só vai ser para passar o tempo. Então, tem que ser sempre atividades diferentes. Né? Então, na apostila lá, são 150 atividades diferentes para exercitar o cérebro. Aqui eu trouxe algumas dicas de livros e filmes que falam sobre a doença de Alzheimer. Então, tem esse livro aí, O Quem Eu, que é do Fernando Abusoli, que é um jornalista que ficou 2 anos com a avó dele para ajudar ela a cuidar do Alzheimer. Eu gosto muito desse livro, porque ele trata essa temática com bom humor. Então, ele não ficava bravo com a avó dele fazia as palhaçadas dela. Ele dava risada, ele aproveitou os últimos dias da avó dele. Então, é muito legal a gente levar o Alzheimer com um bom humor. Porque, gente, já está decretado. Se a pessoa tem Alzheimer, ela não tem mais o que fazer. Vai fazer o tratamento, não tem como chorar pelo leite derramado. Então, eu vou fazer... A doença está ali? Tá. Então, eu vou fazer com que a gente viva com essa realidade da nossa vida da melhor maneira possível, né? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, da genética. O Alzheimer é genético? Não. Porque, por exemplo, genético é quando eu tenho certeza que eu vou ter. Por exemplo, se eu tenho um pai que é careca, o filho vai ser careca. Isso é obrigatório. É genético. Agora, o Alzheimer, não. Às vezes tem família que ninguém tem Alzheimer, a pessoa tem. Às vezes são 5 filhos, um só tem. Então, a gente não fala que é genético, porque não é obrigatoriamente que eu vou ter. Mas eu vou ter mais chances de ter a doença de Alzheimer se eu tiver algum familiar que tenha também. Tá? Mas não é genético. Genético é quando passa mesmo de pai para filho. E às vezes eu posso ter o gene e não desenvolver, igual eu falei para vocês. Eu estudei bastante, estou sempre ativa, faço bastante exercícios cerebrais. E esse Alzheimer não acaba me afetando, mesmo eu tendo gene. Então, tem aqui também esse filme Para Sempre Alice, que é um livro. Então, ele é muito legal, que ele ganhou um Oscar. Ele é a história real da uma moça que teve Alzheimer com 50 anos. Então, assistam, tem até no YouTube. Tinha no Netflix, mas às vezes sai e entra. Então, esse filme assistam, porque ele mostra certinho o decorrer da doença de Alzheimer em 1 ano dela. Porque quanto mais cedo a gente descobre o Alzheimer, ou mais tarde, mais rápido é a evolução. Geralmente é de 10 a 16 anos que a pessoa vai declinando. Mas se eu tenho um Alzheimer muito jovem ou muito velho, em 1 ano a gente já percebe essa destruição neuronal. Então tem o filme Íris, Diário de uma Paixão e O Longe dela também, que são filmes que falam sobre a doença de Alzheimer. Agora eu gostaria que vocês abrissem o microfone de vocês, que eu vou fazer um exercício para ver como que passou a memória de vocês. Deixa eu sentar aqui agora. Você vai ter algumas coisas. A pergunta depois... Débora. No final, vocês fazem pergunta. Vamos exercitar o cérebro agora, tá bom? Eu vou passar para vocês a imagem de alguns artigos. Vocês vão falar para mim o nome deles. Vamos lá. Quem é? Qual é o nome desse artista, hein? Entendi. A Hebe Camargo. Monique Evans. Monique Evans. Mas, ó, Cid Moreira. Ayrton Senna. Carmen Miranda.
Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Cida Bandeira. Passou na banca. Ronald Golias. Ronald Golias. Que isso tem. Hebe Camargo. Eu não, mas... Luiz Gonzaga. Lula. Madonna. Glória Maria. Glória Maria. Mamona Marilyn Monroe. Não é a cantora americana. Louis Armstrong. Não é o Louis Armstrong. Não? Xinguinho. É Louis Armstrong? Fala aí. Não precisa pela mão? É brasileiro? Não é brasileiro. Ah, os Beatles. Ah, aquela cantora era a Whitney Houston. Vamos lá. Michael Jackson. Rolling Stones. Rolling Stones. Nossa, que nome. Mike Tyson. Mike Tyson. Nossa, nem consegui ver aquela luva. Assim. Elvis Presley. Elvis. Maradona. Rio Ternura. Vanderlei, Muito bem, gente. Eu vou pedir para desligar os microfones novamente. Tirar as dúvidas, tá bom? Vamos lá, quem tem dúvida? Eu. Pode falar. Ô, Débora, é isso que eu ia te perguntar, mas você falou no finalzinho de ser uma coisa assim, hereditário. Por exemplo, hoje eu não estou em casa, a rua está barulheira. Por exemplo, a minha tia teve Alzheimer, ficou mais de 15, 20 anos, a filha dela cuidando tudo. Aí, isso a minha tia, uma das minhas tias. Só que as outras tias que eu tenho, não tem. Mas só que a minha mãe, ela já tem um princípio de Alzheimer. Necessariamente é hereditário ou foi uma consequência que a minha tia teve e a minha mãe também teve? É igual eu falei para vocês agora, né? Não é, a gente não fala que é hereditário porque passa de pai para filho, mas não é genético, assim, não é obrigatório. Né? A gente não sabe se ela vai ter ou não. Se ela pode ter o gene, mas a gente não sabe se esse gene vai ser desenvolvido, né? Ela vai chegar até a doença. Outra coisa que eu vou te perguntar, sempre que eu vou ao médico, a médica fala que eu tenho uma falta de vitamina B, porque eu não consumo, não tenho muita, não como muito, não gosto, não acho bom para mim,
carne vermelha, normalmente eu não como muito, eu como mais frango, e também não como mais as outras coisas que você falou, assim, de verdura, de boa alimentação, exercício físico, eu faço até a mais do que necessita. Assim, minha memória não é, assim, esquecida ainda, apesar de eu já ir para 70 anos, eu ainda faço um trabalho de contabilidade, eu ainda faço algumas coisas da memória, dirijo ainda, daqui uns dias, igual você falou, nós não vamos mais precisar usar a memória para dirigir, porque o carro vai levar a gente para onde a gente quiser, que é tudo automático. Mas o meu mesmo, que é velho, ainda eu preciso prestar atenção, trocar as marchas. Agora, por exemplo, eu não esqueço, não estou esquecida, eu não esqueço de pagar conta, eu não esqueço de muita coisa. Só que, assim, se às vezes meu filho conta um caso para mim na segunda-feira, quando chega na quarta-feira, eu esqueci um pouco do caos. Aí eu faço, se eu for repetir o caso, eu vou repetir diferente. Isso aí já é uma memória que já está enfraquecendo ou porque eu não prestei atenção na história? Meu filho fala que é porque eu não prestei atenção na história, que eu tenho 2 filhos, até meninos que fizeram faculdade, doutorado, engenheiro, tudo. O que você acha da minha memória, por exemplo, dessa história que eu estou contando para você? Que às vezes segunda-feira ele fala, quando for quarta-feira eu esqueço um pouco da história. Então, tem que fazer uma avaliação, né? Igual eu falei para a senhora, são vários tipos de avaliação. Primeiro, eu vou fazer uma avaliação da sua memória com essas atividades, né? Vou fazer os testes cognitivos, vai pedir o exame de sangue para a gente ver certinho. Pelo que a senhora está falando, o seu filho falou que não prestou atenção. A senhora tem que prestar um pouquinho mais de atenção para ver se é só isso mesmo. Mas, igual eu falei, se a gente está notando que está com problema de memória, é muito importante procurar um especialista. No início, senão já não tem muito... Vocês viram lá que vai piorando, né? O especialista é igual você, assim, gerontólogo, não é o geriatra, né? Pode ir no neuro. Isso aí. Geriatra. Tá certo. Quais exames de sangue que são feitos? Obrigada, hein? Então, é para descobrir só se está faltando alguma vitamina, né? Alguma hemograma, alguma doença que vai afetar mesmo o cérebro também. Alguns transtornos comportamentais, algumas patologias que vão causar confusão mental, até mesmo a falta de água, né? A gente não beber água causa confusão mental. Ok, obrigada. A Amélia está com o microfone desligado. Desculpa. Você fala que seria melhor as pessoas serem cuidadas por profissionais. Tem outro microfone ligado? Então, se as pessoas não têm condições de ter uma clínica, alguém para cuidar, como que fica? A qualidade de vida cai. Seria bom alguém ter alguém que cuide, que faça, que ajude, mas quando não tem essa possibilidade, tem algum outro recurso para isso? Não entendi. Está falando de alguém que não tem nenhum familiar? Não, por exemplo, eu tenho uma tia, não tenho, mas eu tenho uma tia que tem esse problema e eu não tenho condições de cuidar. Como que fica? Teria algum outro órgão, alguma outra coisa que desse uma assistência para essa pessoa? Você tem que procurar na cidade de vocês, né? Na questão se a prefeitura oferece alguma coisa gratuita. Né? Por isso que agora é época de eleição, a gente tem que votar em pessoas que estão pensando nos idosos. Né? O nosso voto tem que ser consciente. Mas, por exemplo, a Mineira tem um centro-dia para idosos da prefeitura. Sim. E a memória seletiva? Às vezes, o que a Zambelli falou, às vezes eu esqueço que a minha filha fala. Daí ela fala, mãe, você está com memória seletiva, você escolhe o que você quer, o que você quer guardar, e você separa o que não é importante para você. Você faz isso, mãe. Isso também é real? Não sei, a senhora tem que falar. A senhora está selecionando o que quer lembrar da sua filha ou não? O que ela fala? É porque fala assunto, às vezes, que não é interessante então, para mim. A senhora mesmo já está me respondendo, está selecionando sim, ela tem razão. Eu ouço, daí ela passa um tempo eu falo, então, né? Eu não estava prestando atenção. Eu estava focada em outra coisa. Sim, não está prestando atenção. Então tá, obrigada. Nada. Uma pergunta que eu acho que é extremamente importante é o seguinte:
você passou que seria interessante que nós nos cadastrássemos no Abraço, porque aí saberíamos como passar pelas situações. Então, você pode deixar os links com os endereços, ou pode passar agora o endereço? Sim, eu vou passar para vocês o meu WhatsApp, tá? Mas, ó, igual eu falei, vocês põem no Google, sempre tem reuniões, mas se vocês entrarem no meu WhatsApp aqui, eu vou colocar vocês no grupo que eu tenho aqui do de Limeira, e daí eu sempre informo lá nesse grupo as reuniões que estão tendo. Como está na época da pandemia ainda, a maioria das reuniões estão sendo, a maioria não, todas estão sendo online, então todo mundo pode participar, independente se a reunião é em Santos, então é importante vocês participarem. Eu vou mandar aqui no WhatsApp. Manda mensagem para mim no Ok, só mais 2 perguntas para não atrapalhar os demais. Outra situação no tocante ao idoso, você mesmo falou, e com propriedade, de que ele, quando percebe que tem alguma coisa irregular, ele começa a se afastar das pessoas, ele começa a ocultar o que ele está fazendo, que ele não está mais conseguindo fazer, exatamente para que as pessoas não percebam essa alteração nele. Aí eu fico pensando no seguinte aspecto, principalmente na perda das funções do urinar, do defecar, se não é interessante, para algumas situações, para algumas pessoas, como identificar tais pessoas, em qual estágio, falar para ela que ela está passando por tal situação, que por isso nós estamos preparados para essas alterações, que podemos auxiliar, por exemplo, até para deixar ali uma fralda higiênica, para a pessoa não ficar se envergonhada, olha, estamos colocando isso aqui para, no dia, se acontecer essa hipótese, você ter a facilidade de ter acesso. Então, é interessante falar para o idoso que ele, ou para a pessoa, não necessariamente idoso, que ele está sendo acometido desse problema ou não, ou depende de pessoa, ou em que estágio a gente fala isso para ela? Então, Roberto, igual eu falei para você, a gente pode falar? Pode, mas ela vai esquecer. Então, eu vou ficar desgastando falando a mesma coisa. É assim, o que acontece na prática? Assim, mãe, ó, tá aqui o lenço umedecido. Toda vez que a senhora fizer xixi, limpa o bumbum com o lenço para não ter infecção urinária. Na hora que ela vai fazer xixi, ela vai esquecer. Uma paciente que a família trabalhava e deixava na geladeira dela uma vitamina para ela tomar à tarde, né, do lanche da tarde. Ela ficava, doutora, ela não lembra, ela não vai lembrar, ela tem Alzheimer. Pode deixar o copo lá na frente, ela não vai lembrar. Então, a gente, na fase inicial, talvez ele se recorde. Tanto é que tem famílias, que a gente brasileiro, a gente não gosta de falar patologia para o familiar. Então, geralmente, a família pede para a gente não falar. Mas nos outros países, a pessoa já até que nos Estados Unidos, por exemplo, já tem uma cultura que, conforme eles vão envelhecendo, eles já vão para uma casa de repouso, né? Eles já têm essa cultura deles mesmos irem atrás. No Japão também. Então, assim, a gente realmente esconde. Mas, assim, a gente pode falar? Pode, mas eu acho que é muito desgastante, acho que não vale a pena. O que a gente faz aí? Quando a gente usa na prática. Quando eu for cuidar de alguém que está com doença de Alzheimer, eu tenho que entender que ela não tem mais autonomia. Ela não tem mais poder de tomar decisões. É como se eu estivesse lidando agora, eu como filha, trocou os papéis. Eu sou a mãe agora da minha mãe. Então, se minha mãe não quer tomar banho, ela vai ter que tomar. Por isso que eu vejo que as famílias têm dificuldade de entender. Ah, minha mãe não quer sair, não quer ir sempre dia. Sua mãe não tem as condições de tomar decisão. Você vai ter que tomar por ela. Ah, minha mãe não quer tomar banho. Você vai deixar sua mãe sem tomar banho por um mês? Não é assim que funciona. Então, quando é pro bem do idoso, a gente tem que forçar. Forçar não é amarrar, bater. Não, daí a gente tem estratégias. Mãe, vamos tomar banho? Não. Depois dá um tempinho. Mãe, credo, que cheiro. Vamos tomar banho que o Paulinho tá chegando. Vamos lá correndo. Não sei o que. Vou te mostrar. Minhas cuidadoras falam assim para os idosos. Olha, eu tenho um presente para o senhor aqui no fundo. Eles vão. Tem uma cliente aqui nossa que ela chegou que fazia 8 dias que não tomava banho. Não tinha quem fizesse ela tomar banho. E são pessoas, você está falando de diretora de escola, são pessoas que eram totalmente... aqui a gente tem filhos de cardiologistas, então não são pessoas leigas. Só que, infelizmente, com a doença de Alzheimer, ela não tem mais. Ela acha que já tomou.
Então, ela não vê essa necessidade. Às vezes, a gente vê eles todo molhado de xixi, eles não têm essa... Eu falei, o neurônio, ele não consegue mais captar as informações. Daí, nesse caso, a gente vai ser mais incisivo. Tem que comer para o bem? Tem que comer. Tem que tomar um remédio para o bem? Tem que tomar. Às vezes, eles vão gritar, vão bater. Minhas cuidadoras estão todas roxas, que eles brigam, eles batem. Mas aí tem que ser uma pessoa que entende que é a doença, então eu não vou bater nesse idoso de novo. Eu tenho que entender, ele não está batendo em mim. Ele não está entendendo o que eu estou fazendo com ele. Então, tudo tem que ser bem... Por isso que é sempre um treinamento, Roberto. A gente pode pedir para... esqueci o nome para a Érica da universidade, um dia a gente fazer, né, mais coisas sobre comportamento sobre a doença de Alzheimer. A gente pode... Tem várias estratégias. Né? Não é num dia e uma hora que a gente vai conseguir. Mas aí, vocês participando da Abras... Toda reunião, reunião uma vez por mês, vocês vão tendo algumas dicas. Mas o ideal, assim, você vai se frustrar. Você vai falar para a pessoa, pai, quando o senhor tiver com vontade de fazer xixi, usa isso. Eles não vão usar. Eles não têm consciência mais. É a mesma coisa de falar com um bebezinho. Eles não têm essa instrução mais. Tá. E a última coisinha aqui, rapidamente, para não atrapalhar, como disse, tem mais pessoas, no tocante à medicação, situações mais modernas. Alguém falou a respeito de nootrópicos. Você tem algum conhecimento a respeito deles? Norotrópicos? Nootrópicos. O que é isso? Eu não sei não, gente. São medicações, são substâncias tipo ginkgo biloba, que são auxiliares. Né? Então, o ginkgo biloba, por exemplo, chás, né, a gente sabe que não é cientificamente comprovado. Né? Não tem nada ainda que prove que foi, igual, por exemplo, o cannabis. Mas a gente tem aqui, a maioria dos nossos pacientes, eu estou aqui com 29 idosos no meu centro-dia. A maioria deles tomam cannabis e a gente vê, sim, uma melhora comportamental. Assim, ainda não tem estudos que comprovem. Então, o ginkgo biloba, a gente toma também. Tem um complexo que eu vou escrever aqui para vocês também, chama Suveneide. Eu poderia depois escrever, por favor? Vou escrever aqui, ó, Suveneide. Ele é um Danone que vende nas farmácias, que toma 1 por dia também, como prevenção da doença de Alzheimer. Então, assim, ele é um estudo da Unifesp. Então, são várias coisas. Ele tem todas as vitaminas que a pessoa que está com o início de Alzheimer perde. Então, assim, ele também seria... Igual eu falei, o ruim, Roberto, da prevenção é que eu não tenho 2 pacientes para eu te provar. Ó, ele tomou o Suveneide, ele melhorou, ele não tomou, não melhorou. Eu tenho o quê? Pessoas diferentes, uma que tomou, outra que não. Essa é a dificuldade de lidar com estudos com seres humanos, né? Igual eu falo assim para você, não, eu provo para você que sua mãe, se ela não tivesse fazendo estimulação cognitiva comigo há 1 ano, ela estaria muito pior. Mas só que eu não tenho como te provar isso, porque você está vendo só sua mãe agora. Então, eu vejo muitos casos de familiares que decidem parar o tratamento. Ah, não, minha mãe já está boa. Tá bom. Daí quando ela retorna no consultório, ela tá 1000 vezes pior. E daí começa do -0, né, o tratamento. Então, é sempre contínuo. E eu não tenho como provar que sua mãe, comigo, ou fazendo atividades mentais, fazendo atividade das apostilas, ela melhorou ou não. Né? Porque é a mesma pessoa. Ok, muito obrigado. Desculpe aos demais. Quem mais quer falar? Marilene. O Antônio Carlos. Oi, é Marilene. A minha dúvida é em relação a uma tia que já está mais de 20 anos acamada com Alzheimer. Nossa. E assim, quando a gente vai fazer visitas a ela, né? Agora ela está nessa fase já que tem infecções de urina recorrente, se alimenta por sonda, já está, né, um quadro bem severo. Mas, em alguns momentos, a gente ainda tem a impressão que ela tem alguma coisa de lucidez. Às vezes, parece que ela... Tá normal. Normal. Sim. Esse que é o duro, que daí a gente fala assim, não é possível, ela tá normal. E o que acontece? Que é o mais... Que às vezes as famílias ficam muito tristes, né? Às vezes eu sou uma filha que mora com a minha mãe e tô falando que tá acontecendo tudo isso. Daí vem os meus irmãos de fora, o dia inteiro minha mãe fica normal. Os outros irmãos não acreditam no que eu tô falando, porque parece, não, ela tá tirando da cabeça dela. Eles têm, mas sim, tem isso. Eles têm momentos de lucidez. Tem uns lapsos
Tem. Uns lapsos assim, parece. Tanto é que se vocês que hoje forem conversar com meus pacientes, eles estão ali, eu estou aqui embaixo, no andar de baixo, vocês vão conversar com eles, vocês não vão perceber que eles têm Alzheimer. Parece que eles estão normais. Eles são totalmente física. Isso é um problema também, que é uma questão que eu sempre levanto, que é uma questão de saúde pública. Porque eu posso ser uma pessoa com Alzheimer e estar dentro de um ônibus, posso ir num banco sacar dinheiro, posso estar num cinema e ninguém saber, ninguém vai perceber. E eu estou com Alzheimer, não tenho nenhuma capacidade nenhuma de tomar decisões. E às vezes na própria família não consigo perceber isso. Eu sou para mim ela está normal. É igual a minha avó, por exemplo, minha avó sempre foi assim, temperamento forte, ela sempre foi independente. Então, quando a gente descobriu que ela tinha Alzheimer, ninguém acreditava. Se não, ela está fazendo de propósito, não é possível. Isso que eu trabalho com isso. A gente não consegue diferenciar. Porque parece que a pessoa está ótima na nossa frente. Daí a gente vai vendo que ela vai piorando. E outra questão também que é importante, que, por exemplo, eu tenho uma paciente que a filha dela veio falar comigo o seguinte: doutora, eu estou desesperada, meu irmão está morando com a minha mãe, né? Minha mãe está morando com meu irmão em Piracicaba, só que minha mãe está confundindo ele com meu pai. E ela quer ter relações sexuais com meu irmão. Ela vê o meu irmão com a minha nora, com a minha cunhada, ela briga com a minha cunhada achando que meu pai está traindo minha mãe. Porque na cabeça da mãe, o filho é o marido dela. Então, imagina se isso é uma família de uma pessoa que não tem noção do que é Alzheimer. Já vi casos da família que fala assim, olha, eu cortei laços, relações com meu irmão, porque minha mãe falou para mim que ela estava sendo judiada, que o meu irmão não dava comida para ela, que meu irmão tratava ela mal. E depois eu descobri que era Alzheimer, ela não estava falando a verdade. Então, são questões sérias que a gente precisa entender que é da doença. Eles parecem que tem momento de lucidez. E a gente vai acreditar. Se chegar aqui, eles vão falar para vocês assim, eu estou morrendo de fome, socorro, ninguém me dá comida aqui. E a gente vai acreditar, lógico, a nossa mãe, né? A gente vai acreditar. Ainda mais questão de fome, essas coisas, a gente acredita. Isso aqui é tudo do Alzheimer. Então, a gente tem que conhecer bem a doença para evitar coisas trágicas. Eu conheço uma moça em São Paulo que o irmão dela se suicidou, porque a família inteira achava que ele estava ajudando da mãe, depois de anos que eles descobriram que a mãe tinha Alzheimer e ela não estava falando a verdade. Que daí outra família foi morar com ela e viu que ela falava isso de todo mundo, não era do irmão, não era verdade. Então, tem que Mas nesse momento de lucidez aparente aí, ela reconhece a gente, será? Ela reconhece você? Dá a impressão que reconhece, porque ela não fala mais. Então, às vezes ela chega a chorar, sabe? Eu acredito que sim, ela está te reconhecendo, sim. É? E a gente sente. Né? Eu não tenho como comprovar para você, mas você está vendo que sim. Eu acredito que sim. Até que eu vejo, assim, às vezes pacientes que estão em fase terminal, né, há muito tempo acamados, que não respondem mais, e eles saem lágrima mesmo quando a gente fala alguma coisa, eles escutam o que a família está falando, eles percebem quando a família está falando de dividir bens, estão falando dele, eles percebem sim. Eu acredito muito sim, que tem hora que eles têm lapsos sim. Eu acredito assim, que se eles estivessem mortos, eles não estariam vivos, né? Assim, é contraditório, mas eu acredito que ali tem uma vida assim. Por isso que tem que dar muito amor, ter muita paciência, entender. Se a gente, a partir do momento que vocês começam a entender da doença, vocês vão fazer que tudo faz sentido. Que não era com você, é da doença. Né? É da doença, né? A pessoa não está de propósito, é da doença. Ah, ele tá fazendo... É da doença, não é de propósito. Todos fazem a mesma coisa. Então é isso. Muito obrigada, viu? Imagina. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão sobre o uso do canabidiol, né? Você disse que já tem alguma experiência aí, né, com alguns pacientes, e se isso depende também de uma prescrição médica, né? Ou seja, acho que o médico, ele, dentro da conduta médica, ele teria que prescrever esse medicamento, né? Sim. Já que você tem aí uma experiência com alguns resultados satisfatórios, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência e se existe esse serviço que você presta aí em Limeira, né? Se existe algum serviço similar em Campinas.
Então, infelizmente, Antônio, eu não conheço nenhum. Tem vários centro-dias, né? A gente sabe que tem bastante, mas igual o meu e da minha sócia, que eu e minha sócia, nós duas somos gerontólogas da USP, a gente tem um outro olhar, a gente é tudo jovem, a gente vê sempre que o nosso centro-dia aqui, a gente inaugurou em outubro, vai fazer um ano. A gente já está com 30 idosos, então, assim, já ganhou prêmios, um mês passado a gente ganhou prêmios já de gestão. Assim, a gente vive para isso. Mas vocês têm aí em Campinas, tem alguns centros de sim, vocês podem acompanhar. E sigam o nosso Instagram, daí vocês podem dar algumas sugestões para o centro-dia de vocês aí. Mas, assim, aqui a gente trabalha com uma filosofia de que tanto o meu embasamento que eu tenho muito conhecimento em Alzheimer, então a gente faz tudo isso. A gente aqui não faz só acompanhamento do idoso, a gente acompanha a família, né? A gente tem tem todo esse aparato, então tem toda uma equipe multi que é bem treinada, eu treino a equipe todo mês, a gente tem reunião todos os meses, então assim, a gente tem toda essa questão de alimentação, a gente tem a nutricionista própria, a gente tem a nossa geriatra nossa aqui também, que acompanha, então assim, a gente tem aqui nossos pacientes, eles são únicos, a gente tem todo um aparato, né, toda a equipe em prol do benefício desse idoso, né? Então, mas vocês podem sim pesquisar aí na cidade de vocês, provavelmente em Campinas tem bastante. Ok, sobre o uso do canabidiol. Então, assim, a gente tem bastante já geriatras que estão prescrevendo, né? Está cada vez mais comum. Aí em Campinas tem bastante médicos que já prescrevem também. Vocês têm que procurar os que já prescrevem. E a gente vê, assim, tem os dois lados. Tem pacientes que a gente vê que tomou e piorou, e tem paciente que tomou e melhorou. Só que a gente sabe que a medicação, ela não vai agir sozinha, né? Às vezes o idoso toma outras medicações também, então pode também ter outros efeitos colaterais. Tem uma paciente aqui nossa que está tomando 3 vezes ao dia, a gente nota que ela está mais agitada do que está o efeito do canabidiol, né, que seria ela ficar mais calma. Você ainda está em vários estudos, mas eu acredito assim que todo mundo quer uma melhora. Então, assim, a gente tem muita esperança, né? Tudo que surge para melhorar o Alzheimer, para a gente ter uma prevenção, né? Uma doença que nos assola, porque a gente pode ter também, né? Então, assim, acho que tudo é válido, né? Mas o que a gente sabe que é eficaz mesmo cientificamente é o que eu falei para vocês, que é evitar os fatores de risco, fazer atividades mentais, atividade física, que seria essa parte mais preventiva mesmo. E as medicações são para melhorar os comportamentos. E a especialidade médica para fazer esse segmento com os pacientes? O geriatra ou o neuro? O neuro ou o geriatra? Tá. Obrigado. Imagina. Última pergunta, gente. Cristina. Tá me ouvindo? Tá. Sim. Então, o meu pai, ele teve Alzheimer, né? Só que ele era uma pessoa muito difícil, então a gente pedia para ele fazer as coisas, ele não fazia. Onde ele estava, na clínica, ele não fazia os exercícios direito, né? Jogava a bola de qualquer jeito, essas coisas. Enfim, ele se foi. E eu sempre tive problema neurológico, né? Sempre fazendo tratamento, porque desde muito tempo eu tenho epilepsia, tenho ausência, né? Então, eu perdi um pouco o começo aí da palestra, mas eu fico assim muito receosa de ter também, porque às vezes passa aqueles esquecimentos, sabe? Então a gente fica com medo. Sei lá, com medo. Aí eu falei para o meu neuro, ele falou assim, isso não tem idade, não é porque seu pai teve
que você vai ter também, né? Então, ele falou, não precisa ter medo, não é ter medo, se acontecer, aconteceu, né? O negócio é que nem agora eu estou fazendo exercício físico, né? É ocupar a cabeça, né? Assim, Cristina, que você tem que tirar da sua cabeça essa preocupação. Eu sei que é difícil, então ele falou, se você for ter, vai adiantar você estar preocupado agora? Não. Você está deixando de viver o presente para você. Tem uma, é verdade. Que um senhor falou para mim na palestra que ele tinha um amigo que ele tinha tanto medo de ter Alzheimer que ele começou a escrever diários. O que fazer? Ele tinha medo de esquecer. O que aconteceu? Ele acabou não tendo Alzheimer e não viveu, porque ele ficou tão preocupado de ficar guardando as memórias, escrevendo, que ele ficou a vida inteira achando que ia ter Alzheimer, no final não teve, morreu e não curtiu a vida. Então a gente... Não, eu tenho um amigo do meu pai, ele teve um problema cardiológico, só que aí o médico falou assim, olha, você vai operar, vai custar caro. Aí ele falou assim, não, então eu vou deixar e vou curtir a vida. Foi, viajou, né? Já até deixou, né? A família já estava preparada, né? Aí você só via foto dele antes de morrer, ele viajava, aproveitou mesmo a vida. Estou a fim de todo mundo dar certo, né? Mas ele está muito preocupado aí no Alzheimer, eu saio daqui atropelado e morro. Ou tem outro Covid, é um outro surto aí, a gente morre. Então, é verdade. É verdade. Vamos ser felizes. Tem pânico. Né? Verdade. A pessoa vai ficando mais restrita, né? Eu tenho uma tia que já está aí com seus 80, as filhas dela estão pondo ela, vai, faz as coisas, faz pilates, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Se eu falar com né? Vai lá e faz isso, você vai fazer. Não, o idoso é igual idosos, eles não gostam de ser idosos. Então, aqui que a gente tem uma equipe, que mesmo na casa deles, se eles falam que não quer fazer, a gente faz um jeito que todos eles fazem, até porque eles têm um efeito dominó. Se eles entram, eles vão fazer. É importante procurar profissionais que tenham essa especialização, que saibam trabalhar. Tem uma cliente aqui minha que ela fazia físio há 2 anos, não fazia físio direito com o fisioterapeuta. Aqui ela está fazendo há 2 semanas, ela já está andando sem muleta. Então, assim, depende do profissional. Né? Então, às vezes eles não querem fazer, eles não fazem tudo. Tem que ter paciência. E outra coisa que a gente fazia, que era da família, tem um grupo em Campinas que se chama Anima, isso? Acho que é isso. Anima. Então, e aí eles fazem reuniões. Eu ia em palestra lá no Rotary, lá que tinha. Aí eu não sei como diz o se ainda continua. Eu não conheço essa Bom, gente, mais alguma pergunta? Posso falar? Pode. O uso do Rivotril colabora para produzir Alzheimer? Então, nenhuma medicação, nenhuma coisa específica vai causar o Alzheimer. Lembra que eu falei que o Alzheimer é uma doença que a gente não sabe a causa? Mas a gente sabe sim que tem coisas que, se é um remédio que vai mexer no meu sistema neurológico, né, sistema nervoso, ele tem chance sim. Mas assim, eu não quero que ninguém fale, meu Deus, eu vou abandonar um remédio. Não, vocês vão no médico, eu vou conversar com eles, vai ter outras alternativas. Né? Não tem... Assim, às vezes, é melhor eu tomar o Rivotril e evitar uma patologia bem mais severa do que eu ficar preocupado em não ter Alzheimer e não tomar o Rivotril, entendeu? Então, a gente vai sempre o médico, ele vai sempre escolher o que é mais... Igual, por exemplo, eu tenho problema, eu sou cardiopata.
Então, ele vai me dar um remédio, mas esse remédio pode me dar insuficiência renal. Mas ele vai optar, é melhor ela melhorar o coração e prejudicar um pouco o rim dela do que ela não tomar o remédio de coração e ter um infarto, entendeu? A gente vai sempre ter prioridades. Então, sigam sempre a orientação dos médicos de vocês, tá bom? Entendi, muito obrigado. Imagina, vou parar por aqui, espero que tenham gostado. Eu deixei para vocês aí meu WhatsApp, quem tiver dúvida, quem quiser entrar no grupo da Abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Você atende em Campinas? Não, eu atendo online, vocês podem fazer um meeting. Tá bom, então, depois nós vamos conversar. Em Limeira é pertinho, gente. É menos de 1 hora, tá bom? Pode falar, gente. Doutora, Pode falar. com relação aos testes que você falou. Então, a gente tem vários testes. Um, por exemplo, chama mini exame do estado mental. É o mini mental. Só que assim, daí tem que ser pessoas que saibam aplicar. Tá? Não adianta vocês colocarem no Google lá e tentar fazer o teste sozinhos. E os exercícios? Os exercícios, eu vou mandar aqui um link para vocês. Peraí. Ah, tá. Eu pus ali em cima. Eu tenho 2 e-books. Eu tenho um e-book só sobre doença de Alzheimer, que custa R$ 9,90, que tem tudo um resumão de tudo que é o Alzheimer que eu falei para vocês. Sim. E tem esse e-book das atividades. Ah, tá. Esse que me interessa. Esse aqui, ó. Mandei o link para vocês agora. É só clicar, já recebe na hora, tá? Em PDF. Fazendo o pagamento, já recebe. E tem a do Alzheimer. Mas aí vocês têm aí meu WhatsApp. Qualquer dúvida, eu não atendo ligação. Mas vocês podem mandar mensagem que eu respondo quando tiver isso, tá bom? Pode mandar áudio. Você pode colocar o WhatsApp novamente, porque sumiu aqui da tela. Gostaram? Ok, obrigada. Obrigada. Imagina. Obrigada pela palestra, parabéns. Imagina, gente. Obrigada, viu? Estou à disposição. Obrigada. Fique com Deus. Muito obrigada pela palestra, estava muito boa, viu? Parabéns. Obrigada. Bom dia para todos. Obrigada, muito obrigada. Muito bom. Obrigada, tá? Muito bom.